Olá pessoal, sou Ricardo Siqueiro, direto de São Paulo. Bom, Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Mais uma polêmica que a mídia inventou, que a mídia criou aí para poder criar uma notícia, mais um factoide aí criado pela imprensa sobre o governo Bolsonaro. Bom, essa semana surgiu a notícia, o próprio Bolsonaro não a desmentiu, realmente disse que poderia ser verdade, a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Bom, a gente sabe da importância da Embaixada dos Estados Unidos para o Brasil, a importância dos Estados Unidos para o Brasil, um dos grandes comércios, um dos grandes importadores do Brasil hoje é os Estados Unidos. Bom, mas aí surge toda aquela polêmica. Foi o governo Bolsonaro, é o governo Bolsonaro, é o Eduardo Bolsonaro, deputado federal eleito com mais de 1.800.000 votos por São Paulo, o deputado mais votado aí que teve, até com a declaração do ministro do STF, Cardoso de Mello, falando que seria nepotismo. Não seria nepotismo. Nesse caso, o que acontece? O nepotismo é quando se contrata para trabalho no gabinete de uma pessoa ligada a um político, da família do político. Nesse caso, o fato não é só ele ser filho do presidente, não. Ele é um político eleito. E nesse caso já há entendimento do próprio STF em que aí não há nepotismo, porque o cargo de embaixador é um cargo político. Então o Eduardo Bolsonaro sendo indicado embaixador não é um nepotismo, tendo o próprio STF já em súmula tendo esse entendimento. Mas como foi o governo Bolsonaro, a mídia caiu matando. Como que o presidente da República vai indicar o seu filho Eduardo Bolsonaro para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Bom, primeiro vamos entender o que o embaixador do Brasil faz no exterior. Eu vou até colocar o óculos, vou pedir licença, para não deixar nada passar em branco, assim, bem claro. O embaixador do Brasil, seja nos Estados Unidos, no Iraque, seja onde for, ele é o representante do Brasil para qualquer assunto naquele país. O embaixador, ele é o responsável por reunir informações para contribuir com a formulação da política externa do Brasil naquele país. Então veja, ele tem que ser uma pessoa onde ele vai captar toda a informação, toda a situação local e com relação ao Brasil a essa situação local, para que ele possa contribuir na formulação de toda a política externa do Brasil com relação ao país, no caso, os Estados Unidos. Cabe ainda ao embaixador do Brasil participar de reuniões internacionais e realizar negociações em nome do Brasil no país em que ele estiver representando. Cabe ainda, vamos lá, promover o comércio exterior, você vê, diretamente ligado, participar de reuniões internacionais e negociar em nome do Brasil. Promover o comércio exterior e o turismo brasileiro. Cabe ainda a ele promover a cultura do Brasil no país onde ele representa e prestar assistência ao brasileiro no exterior. Então veja, é uma importância muito grande dessa pessoa. Ainda mais sendo nos Estados Unidos a importância do país para o Brasil. Veja, o Eduardo Bolsonaro é uma pessoa muito inteligente. Ele é um advogado formado, é um delegado da Polícia Federal, concursado, tem um conhecimento muito grande, é uma pessoa que tem uma entrada muito grande com a família Trump, com o presidente dos Estados Unidos. Ele tem uma aproximação muito grande com o Trump, o que isso é muito importante. Mas veja, ele tem uma importância muito grande aqui no Brasil também. O Eduardo Bolsonaro, ele foi eleito com uma votação recorde para deputado federal por São Paulo, com mais de 1.800.000 votos. Ele, há pouco tempo, ele assumiu a presidência estadual do PSL no estado de São Paulo, o que é uma responsabilidade muito grande. Por quê?
é estruturar o partido no estado de São Paulo, é fortalecer o PSL no estado de São Paulo para as próximas eleições. Veja, ano que vem nós temos aí eleição a vereador. É uma eleição importantíssima, porque vai ser a atuação dos políticos diretamente nos municípios, onde acontece muita coisa. Então, é uma importância muito grande. E aí tem um outro fato importante. Para a formação, para a indicação de um político, de uma pessoa, para que ela seja embaixadora, ela tem que ter requisitos básicos. Alguma formação universitária, ter no mínimo 18 anos, ser brasileiro nato e ter sido prestado o concurso e aprovado no concurso do Instituto Rio Branco, que é um instituto de formação de embaixadores e chanceleres ligado ao Ministério do ao Itamaraty. Então veja, eu não tiro o mérito do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, em sua formação, em sua aproximação com o governo americano, em sua responsabilidade, em sua fluência no inglês. Eu não tiro nenhum mérito disso. Só que lhe falta a formação, a aprovação no curso de formação do Instituto Rio Branco. Ok, vamos falar que se repasse isso por cima. Ele tem uma outra responsabilidade muito grande, como eu citei, como presidente do PSL no estado de São Paulo. Então veja, ao meu ver, junto com o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Henrique Fraga Araújo, o presidente Bolsonaro tem condições de ter outros nomes fortes e que com certeza terão grande aproximação com o governo americano pela aproximação do próprio presidente. Então nós não ficamos dependentes do embaixador ter aproximação ou não com o governo americano. Porque o próprio governo, o próprio presidente tem uma aproximação muito grande com o presidente americano, com o governo americano. Então, facilita isso tudo para quem for indicado como presidente, como ministro do Brasil, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então, veja, Jair Bolsonaro, com o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, tem condições de indicar um outro nome muito forte. Aí vem um outro falatório, um outro mimimi da imprensa, porque o governo quebrou um protocolo em falar antes o nome do futuro indicado como embaixador do Brasil para os Estados Unidos, soltou a público o nome antes de indicar o nome ao país onde ele vai representá-lo. Veja, é um protocolo, não é nada, tem que ser nesse... Veja, todos os governos anteriores fizeram isso. Qual é o problema do Bolsonaro ter aberto o nome direto ao país, a quem seja, antes de falar aos Estados Unidos? É uma obrigação? Não, é o que chamo de protocolo. Pode ser quebrado? Tem problema? Não tem problema nenhum, mas a imprensa cria em cima disso um factoide assim absurdo, porque como o governo vai falar o nome do embaixador antes de indicá-lo, antes de colocá-lo ao país onde ele vai ser, onde ele poderá assumir como embaixador. Veja, é simplesmente esse um fato para poder tentar desestruturar, para tentar enfraquecer o governo. A dita grande mídia não tem nem o porquê de falar isso. E ninguém tem que se preocupar com isso. Não é esse o fato. Ao meu ver, Ricardo Siqueiro, o grande fato onde ele não deveria ser indicado e ele não deve assumir como embaixador dos Estados Unidos, ao menos nesse momento, é a sua responsabilidade em fortalecer e estruturar o PSL no estado de São Paulo. Ele foi eleito pelo estado de São Paulo e assumiu agora há pouco tempo, onde saiu da presidência do PSL no estado de São Paulo, Major Olímpio, e ele assumiu a presidência no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é importantíssimo para o governo, para o Brasil é importantíssimo. Então veja, ter um partido bem estruturado, com os seus escritórios regionais fortalecidos, com uma política realmente
trabalhando dentro dos municípios para a próxima eleição, fortalecendo candidatos, fortalecendo o partido, é importantíssimo. Volto a falar, não tiro os méritos. Para mim, o Eduardo Bolsonaro tem grandes méritos para assumir, sim, como embaixador do Brasil. Só que, formalmente, ele falta a aprovação no curso de formação de embaixadores e chanceleres do Instituto Rio Branco ligado ao Itamaraty. É um impeditivo? Sim, pelo que eu levantei, isso é um impeditivo. Só que, volto a falar, muito mais forte é a responsabilidade do Eduardo Bolsonaro neste momento em ajudar a estruturar o PSL no estado de São Paulo. O ano que vem, 2020, teremos eleições. Então, esse é o meu ponto de vista. Eduardo Bolsonaro, importantíssimo no estado de São Paulo. Como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o próprio governo tem uma abertura e uma entrada muito grande, muito fácil com o Donald Trump, com o governo americano. E junto, Bolsonaro e o Henrique Araújo, nosso ministro das Relações Exteriores, com certeza terão outros grandes nomes para que assumam como embaixadores dos Estados Unidos e exerçam tal função nos Estados Unidos muito bem, porque o próprio governo tem entrada, facilitando o próprio trabalho de quem assumir como ministro. Essa é a opinião minha, Ricardo Siqueiro, uma análise que eu faço da importância do Eduardo Bolsonaro para o PSL no estado de São Paulo. Lembre-se, 2020 teremos eleição a vereadores. Eleição importantíssima. Tá ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, as minhas redes sociais. No Facebook, com o Twitter, com o Instagram. Curtam esse vídeo, compartilhem. E se você não tiver inscrito no canal ainda, se inscreva e acompanhe a análise da nossa situação política, econômica, da nossa situação do Brasil como um todo e do nosso judiciário. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Que Deus abençoe o nosso governo, que Deus abençoe o povo brasileiro. Um abraço.